Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Hoje nós estamos no sábado da 15ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é uma continuação, do evangelho de ontem, porque está muito ligado com o que ocorreu no evangelho de ontem, que infelizmente eu não consegui fazer um vídeo, mas hoje vou tentar abraçar os dois evangelhos. Nós vamos pedir então para que esta palavra nos ilumine, para que ela nos converta, para que o Senhor mantenha sempre sobre o nosso coração e a nossa mente a liberdade da escolha em seguir a Jesus Cristo, e que essa liberdade de escolha que nos leva a seguir a Jesus Cristo também nos leva a compreender e ajudar o nosso irmão que precisa tanto da nossa ajuda, da nossa caridade, da nossa misericórdia e da nossa compaixão. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que se faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, o evangelho de hoje vai tratar especificamente do plano que os fariseus e os doutores da lei e os mestres da lei criaram para assassinar a Jesus Cristo. Queriam incriminá-lo sob os aspectos da lei mosaica, de que ele estaria fazendo coisas que não eram permitidas aos judeus naquela época. Eu sempre reforço que nós precisamos compreender que para aquela época os judeus seguiam 613 leis, preceitos e mandamentos, dentre os quais no sábado, o sabá, nada poderia ser feito. Existia um limite para que as coisas fossem feitas, tantos passos, tantas outras coisas que eram proibidas terminantemente de serem feitas. E Jesus, no evangelho de ontem, ele curou um homem com a mão seca, no dia de sábado, dizendo para eles, naquela situação, de que o sábado foi feito para o homem e não o contrário, ou seja, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, justificando que, em detrimento da paixão, da compaixão, da misericórdia, da caridade, você não deve deixar alguém sofrer num sábado só por conta de ser um sábado. O sabá era para os judeus, e ainda é para os judeus, um dia sagrado. Entretanto, Jesus limita esse pensamento deles quando expande esse raciocínio para dizer que, olha, você tem que fazer as coisas que são urgentes no sábado. Então você não deve deixar alguém sofrer, ou não deve deixar um animal seu padecer, porque é um dia de sábado, você deve tomar conta daquele dia também. Mesmo porque o dia para nós cristãos é o domingo. Esse é o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. E aí, se a gente pede que essa palavra entre no nosso coração e na nossa mente, nós vamos começar a compreender que a nossa atitude tem que ser compatível com a nossa palavra. É fácil? Tantas vezes eu vou falar que não é fácil. A gente precisa ser calmo, a gente precisa ser manso, a gente precisa ser humilde, e às vezes a gente consegue ser o contrário. E eu falo isso de peito aberto, porque quem de nós
que tem direito de atirar a primeira pedra? Ele tem, mas ele não a atira. Então nós não temos direito também de questionarmos o porquê ou o que não, porquê. Então, como eu acabei de falar, os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, propuseram, né, incriminar Jesus sobre o efeito de ontem, né? E aí Jesus precisou sair, né? Diz aí o ditado que quando você não é bem-vindo num lugar, é melhor você ir embora. Lembra que naquela passagem onde ele envia primeiro os 12, 2-2, depois os 72, 2-2, ele fala assim, onde você não for aceito, você não fica. Mesma coisa é ele, já que ele disse aquilo para os seus discípulos, também ele tem que fazer. Ele não pode falar uma coisa para os outros e ele fazer outra. Então, nesse sentido, ele sai, ele se retira daquele local, e aí ele começa a não mais entrar nas grandes cidades por conta destas questões da lei mosaica. E aí lembrando que os judeus, os hebreus, eles viviam naquela época sob estritamente as leis de Moisés. Os 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés, foram criadas 613 leis, normas e preceitos que os judeus seguiam, dentre os quais no sábado, nada podia ser feito, ou pouquíssimas coisas poderiam ser feitas. Então, se tivesse um animal do cara lá preso num açude, aquele animal ia padecer. Se tivesse alguém doente na família, a pessoa ia padecer, ou ia sofrer o dia todo sem poder ter auxílio de ninguém. E Jesus ele veio no Evangelho de hoje na contramão dessa direção, dizendo que o sábado não é para o homem, né? Entendeu? O sábado é para o homem e não o homem é para o sábado, porque no Evangelho, né, para os judeus, o homem no sábado não pode fazer nada, o homem é para o sábado, e Jesus já veio contrariar isso daí totalmente, dizendo, olha, o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Nesse sentido, Jesus ele coloca assim que nós precisamos refletir sobre o conceito do sábado, que ele não deve ser visto por nós como um fardo, mas sim como um tempo de cura, de libertação, de restituição. O sábado é para nós tão importante quanto qualquer outro dia da semana. Entretanto, nós precisamos compreender que a nossa atitude tem que estar em concordância com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente professa, com aquilo que a gente precisa necessariamente viver. Então Jesus ele nos convida, exemplificando que a essência da lei é mostrar amor e compaixão. E ele ensina que os atos de bondade que nós possamos praticar são sempre permitidos. Qualquer dia da semana, qualquer hora do dia, qualquer momento, qualquer instante é importante a gente estar atento a essa necessidade. E ele nos reconhece, né, como esperança, quando a gente não se limita a estas legislações, né, mas sim um grupo que brilha a luz da esperança e que a gente testemunha, né, essa testemunha que nós somos vivas. Nós precisamos colocar que essa mensagem não é nossa. Eu não faço a proclamação de um evangelho meu, eu faço a proclamação do evangelho de Jesus Cristo, de acordo com alguém que escreveu. Mas quando eu coloco isso em prática, eu dou um nome a este evangelho. Coloco o meu nome ali também. Não como escritor, mas como o testemunha, como aquele que segue e faz aquilo que Jesus pede. Então esse é um convite para nós vivermos a fé não apenas em rituais, mas em ações concretas. A ação concreta é aquela que a gente faz, aquela que a gente se dedica, aquela que a gente exige de nós mesmos. E que refletem um amor de Deus ao próximo, porque quando sou eu quem faço para o próximo, o próprio Cristo fala assim, a cada um daqueles que você fizer, é a mim que estarás fazendo. E isso é uma forma de testemunhar, muito, muito importante, né? E nesse chamado à transformação interior que nós sofremos a cada dia que nós lemos o Evangelho, a cada dia que nós proclamamos a palavra de Deus, a cada dia que nós nos moldamos a ela, é uma prática da misericórdia. Jesus não nos pede para fazer nada de errado, não gosta de nada de que é errado. E aí às vezes a gente entende as coisas de um modo errado.
Vamos citar um exemplo. Eu li em algum lugar uma frase que diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Quem é perfeito? Deus é perfeito. Se a pressa é inimiga da perfeição, eu tendo pressa, eu sou inimigo de Deus e sou amigo do... Então, se eu estou com pressa, eu estou dando as mãos para o diabo. Deus não tem pressa. Deus não precisa ter pressa. Deus faz as coisas na hora certa. Então, o que acontece? Esse conceito de compreender que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado, é uma relação entre a lei e a prática da compaixão. E o sábado, que era um dia de descanso ordenado na tradição judaica, ele foi instituído como um momento de repouso e adoração a Deus. Só que, no entanto, os fariseus interpretaram rigidamente essa lei relacionada ao sábado, no que levou a situações de legalismo, né? Ritualismo, coisas sem importância, sem fundamentação teológica, sem a ação de Deus, sem nada. E esse conceito, né, é um desafio para nós, de interpretarmos que essa visão de curar um homem enfatiza para nós que há necessidade sim de nós tratarmos dos outros, tratarmos das coisas no sábado, porque todos os dias são feitos para isso. Não existe no calendário, hoje eu não vou fazer isso. Não, tem que fazer todos os dias. Imagina se Deus fala assim: não vou salvar o Carlos hoje porque é domingo. Não vou salvar o Carlos hoje porque é sábado. Não vou salvar o Carlos porque está chovendo. Deus não pensa nisso. Deus ele é a misericórdia plena. E aí, seus imitadores que somos nós, precisamos ter esse conhecimento, esse conceito e essa vivência de que, se nós não trabalhamos todos os dias para a divulgação da palavra de Deus, para a pregação, para a proclamação do Evangelho, nós estamos pisando na bola. E aí, nessa questão, esse significado que se expande para incluir a ideia de que o verdadeiro descanso e a verdadeira obediência a Deus vem da prática do amor e da misericórdia, nos diz que, seguindo essa relação, nós vamos viver de forma plena aqui, em ações concretas e não apenas nos rituais. Essa história que Jesus nos dá hoje, desta cura, ela vem para a promoção do bem-estar da vida, refletindo a riqueza amorosa de Deus. E ciente dessas conspirações dos fariseus, Jesus ele sai, como eu comentei agora há pouco, mas ele não abandona o povo, cura todos que o seguem, né? Mantém o silêncio sobre a sua identidade, cumprindo a profecia de Isaías, mas também ele é o servo suavemente sustentado pelo Espírito, que não quebra nem caniço rachado. Ou seja, ele tem um coração manso e humilde, e assim deve ser o nosso também, né? Entanto que ele é sustentado pelo Espírito Santo, e ele não vai apagar quem já está morto ou quem está perdido. Lembra do bom pastor, aquele que vai atrás das ovelhas perdidas, ou então daquela passagem maravilhosa onde Jesus ressurreto, já tinha ressurrecido, ele entra naquela casa onde os seus apóstolos, os seus discípulos estão reunidos e a portas fechadas com medo dos judeus, e entra, vai no meio deles, como um mestre faz no meio deles: a paz esteja convosco, né? Ou seja, e aí, né, naquele dia não estavam todos, o Tomé estava na rua, né? E aí Tomé fala: só acredito se eu ver. Jesus, ciente de que Tomé estava se perdendo, olha aí, como é que você faz um link com a leitura de hoje? Ciente de que Tomé estava se perdendo, foi para curar Tomé. Então ele voltou no primeiro dia da semana mais uma vez, por conta de Tomé, que estava se sentindo perdido, adoentado. E aí Jesus foi lá e curou Tomé. Tomé, põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Você acredita porque você está vendo?
Mas essa é a função de Jesus, na calma, na misericórdia. E nós não vemos em lugar, momento algum, Jesus gritar. Jesus, ele não faz isso. Mas a relação dele é a cura e a esperança. E o modo que ele revela o reino cresce pela compaixão e pela mansidão, e não pela força ou pelo espetáculo. Essa mensagem de Jesus, ela está profundamente entrelaçada com as ideias da misericórdia e da compaixão. Ele mostra que o verdadeiro sentido do descanso sabático não se resume à observância das leis ou das normas, mas sim nos mostrando a prioridade da compaixão, onde ele ensina que ajudar alguém em necessidade sobrepõe a todas as outras normas e legislações. Tanto é que, se nós pegarmos os médicos, os enfermeiros, eles fazem um juramento. Quando vão pegar lá o seu diploma, eles levantam a mão direita e fazem um juramento. Existe um juramento onde eles não podem se omitir, não podem se esconder, não podem se negar a fazer aquilo. E aí o humano vem sempre em detrimento dos restos como prioridade. Não é à toa que Jesus é humano, Jesus é divino, e que a plenitude da criação foi próprio Cristo, o próprio homem Deus. E aí o último a ser criado, que é o ser humano, é o bem-querer de Deus. Tanto é que no Gênesis ele fala assim: tudo foi bom. Quando criou o homem e a mulher, muito bom. E aí essa questão é que Jesus indica que as normas religiosas, elas existiam para servir as pessoas e não o contrário. A partir do momento que eu uso as normas religiosas em detrimento de coisas ao invés da pessoa, eu estou seguindo o caminho errado. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa prática central da fé é a atenção, é a caridade, é a misericórdia. Tanto é que a reconciliação é um dos atos de misericórdia e de caridade maiores que existe. Quando nós confessamos com o Padre, é o próprio Cristo que vem em nosso auxílio e nos reconcilia com Deus. E aí nós temos autorização, porque nós estamos em estado de graça, de receber a Eucaristia. E aí, esta palavra de amor, ela nos dá o sentido de Deus que mora dentro de nós, cuidando do nosso tempo e das nossas habilidades, para que nós possamos ajudar e cuidar uns dos outros, né? Uma outra coisa que a gente pode retirar também deste evangelho é que o modo de Jesus fazer as coisas é extremamente importante. A vida e o ministério de Jesus, eles são um testemunho contínuo dessa compaixão, desse amor e dessa misericórdia. E ele se relaciona com as pessoas mais excluídas, os marginalizados da época, os sofredores, né? Evidenciando que a ação misericordiosa é uma expressão do caráter de Deus. Ele em algum lugar fala assim: o médico não vem para quem está saudável, o médico existe para quem está doente. E todos nós estamos doentes nessa questão, nesse sentido. Todos nós temos a nossa doença. Nenhum de nós está isento de estarmos doentes. A esperança para todas as nações. Jesus, ele não veio para salvar apenas um povo, como o judeu achava. Veio para salvar todo mundo. E aí, né, a esperança não era apenas para esse povo eleito, como era no Antigo Testamento. Jesus vem para ressaltar e ressaltar de que esta questão é específica para que nós possamos salvar todo mundo. A mensagem é a prática da compaixão e da misericórdia de Deus. E aí isso nos coloca sempre em evidência no plano de Deus na salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, vamos mais uma vez agradecer e bendizer a Deus por nós termos os nossos dons, a vida e a saúde, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça convosco. Amém. Tenham todos um excelente sábado, que Deus os abençoe.